Em tempos de provações e lutas. Hoje eu quero começar a reflexão de um texto bíblico chamado Romanos capítulo 12, no versículo 11 e 12. Eu quero, de maneira bem didática, pensar com você nesse texto o que é que Deus nos diz através do apóstolo Paulo de como é que nós temos que enfrentar os tempos especiais. Eu me refiro aos tempos de provações e lutas. Por favor, pare um pouquinho e ouça a leitura do texto bíblico. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Romanos capítulo 12, versículo 11 e 12. Eu quero convidar você para comigo nesta semana pensar nesse texto. Em primeiro lugar, em tempos de provações e lutas, seja cuidadoso. Eu gosto muito de lembrar as palavras da minha falecida mãe. Ela dizia assim: em tempos especiais, todo cuidado é pouco. É um fato, amigo e amiga. Quando a vida se veste de provações e lutas, nós precisamos redobrar a nossa atenção. Quando o sinal amarelo do farol da vida acende, a melhor postura é acionar o freio do cuidado. E o texto bíblico é bem claro. Não sejais vagarosos no cuidado. Esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 11, tem a ideia de que ao vivermos a vida com Jesus, nós precisamos ser cuidadosos, zelosos. Não podemos viver de qualquer maneira a existência. Não podemos ser remissos ou desleixados, negligentes no cuidado. Aplicado esse sentido aos tempos de provações e lutas, a ideia é que devemos viver dias assim de forma cuidadosa. A ideia é que precisamos ser criteriosos. Literalmente, Deus está nos ensinando: viva de forma criteriosa. Por que ser cuidadoso nos dias de provações e lutas? Em primeiro lugar, nós precisamos ser cuidadosos devido às más intenções do nosso inimigo. A Bíblia fala claramente de que o diabo é o nosso adversário e ele tem intenções malignas conosco. Nós lemos na Bíblia: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, nos tempos de provações e lutas, temos que ser cuidadosos devido às intenções do nosso inimigo. Em segundo lugar, precisamos ser cuidadosos devido ao assédio do pecado. Meu amigo, minha amiga, o pecado jaz à nossa porta para nos conquistar, para nos enganar, para nos levar em prisão ao seu estado de miséria. Por isso, a Bíblia diz em Gênesis: saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Então, por isso, nós devemos ser cuidadosos ao viver os tempos de provações e lutas. Em terceiro lugar, precisamos ser cuidadosos nos tempos de provações e lutas devido à fragilidade da nossa carne. Jesus é muito claro em falar que a nossa carne é fraca. Até mesmo Jesus disse, certa ocasião, no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, que nós devemos vigiar, porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então, nos períodos de tentação, de provação, nós precisamos redobrar nossa atenção, o nosso cuidado, pois o espírito, na verdade, está disposto, mas como nós vimos no texto bíblico, a nossa carne é fraca, nós somos frágeis. Então, amigo, se você está envolvido por tempo de provações e lutas, ao invés de você ficar tão focado no tamanho da provação e da luta,
Coloque os seus olhos para viver de forma cuidadosa. Por quê? Porque o inimigo sabe que nós nos distraímos nos períodos de provações com a força do vento, com a fúria da tempestade, e distraídos, então ele pode agir de forma tremenda com as suas más intenções, usando a fragilidade da nossa carne, o assédio do nosso pecado. Ele então faz tudo isso cooperar para que ele tenha o seu plano que ele estabeleceu vitorioso, que é nos derrotar. Por isso, se você está envolvido por um período de dor, de lutas e dificuldades, tire os olhos de si mesmo. Coloque os olhos no Senhor Jesus. Seja cuidadoso. Não dê lugar para que o diabo venha enfraquecer sua fé, venha ferir você mais do que você esteja ferido. E também para que ele use você para ferir outras pessoas que estão ao seu lado. Ao contrário, coloque-se à disposição de Deus e com a vida no altar a cada dia apresente a Ele suas lutas, suas dificuldades, suas tentações, suas provações, suas aflições. Chore aos pés do Senhor. Ele prometeu, Ele não vai deixar você sozinho. Ele está com você agora para ajudá-lo, para levantá-lo e fazer de você, nesse período de provações e luta, um vencedor. Seja cuidadoso.